Olá, amigos! No vídeo de hoje vamos falar sobre condicionais. O que são condicionais? São comandos que permitem a gente fazer perguntas no código e tomar um caminho ou outro dependendo da resposta a essas perguntas. Então vamos continuar o trabalho que a gente iniciou quando a gente falou sobre repetições alinhadas. Vamos partir daquele código, vamos fazer diversas variações para ver como é que a gente pode gerar resultados mais interessantes. Então vamos lá. Então esse é o código da repetição alinhada. Eu vou começar fazendo uma cópia desse código. Vamos duplicar. E vamos fazer também umas limpezas. Por exemplo, aqui a gente escreveu círculo sem acento. Então é o número de círculos por linha, né? A gente está desenhando uma série de círculos, então aqui são 5 círculos por linha. M é a margem, né? Margem. Então aqui tem 20% de margem, se a gente botar, por exemplo, 0,1, temos 10% de margem. Temos também o tamanho de cada círculo, já que a gente está dividindo, né? Tirando da largura 2 vezes a margem, dividido pelo número total de círculos por linha. Então, número, ou não número, tamanho do círculo. Só para a gente rememorar. Então, número de fileiras, número de linhas. Aqui esse print S a gente pode remover, porque a gente não precisa mais ver o valor de S. Esse daqui o que seria? Seria a margem. A margem agora superior e inferior. Aquela ali é a margem esquerda e direita, né? E direita. Muito bom. Então aqui temos o nosso loop principal, que itera sobre as linhas, calculando o y de cada linha, e esse daqui, para cada uma das colunas, calcula a posição x correspondente à coluna e desenha um círculo em x menos t sobre 2, y menos t sobre 2. Por que esse tem esse menos t sobre 2? Porque esses cálculos aqui vão te dar os cantos inferiores direitos dessa célula que contém cada círculo. Então, a gente, para chegar no centro do círculo, a gente tem que dividir, tem que subtrair o raio do círculo, que é metade do tamanho do círculo, t sobre 2. Então, esse aqui seria a iésima linha, ou, na verdade, iésima coluna, né? Vou apagar isso aqui. Então, temos o código da semana, ou do vídeo anterior, onde temos como desenhar uma grade aí de círculos. Como é que a gente já vai prosseguir hoje? A gente vai mudar um pouquinho isso. Uma coisa que a gente pode fazer é não desenhar exatamente todos os círculos, a gente pode não desenhar alguns, por exemplo, para ficar uma coisa menos regular e dar um molho mais interessante aqui para o resultado. Então, a ideia é, em vez de sempre desenhar círculos, de vez em quando não desenhar. Como é que a gente pode fazer esse de vez em quando? Para isso, a gente usa uma função, chama-se função random. A função random, essencialmente, ela calcula um número aleatório. Se você não passa nada entre parênteses, o random retorna um número entre 0 e 1. Ele não sabe qual é, mas a gente está dentro desse intervalo entre 0 e 1. Pode dar 0,1, 0,2, 0,21, 0,93, enfim, pode dar qualquer coisa, a gente não sabe o que vai dar cada vez que você chama random. Então, digamos que a gente chame random, vamos chamar aqui, seja R o valor de random. Esse resultado, esse R, é um número entre 0 e 1. Se ele é um número qualquer entre 0 e 1, ele pode tanto ser 0, pode ser com 1, 2, não pode ser 2, ele pode ser só entre 0 e 1, né? 0, 0,1, 0,2, alguma coisa. Então, se você for pensar, se pode ser qualquer número entre 0 e 1, a pergunta é,
O que você pode dizer sobre os números? A gente pode dizer que todos os números são equiprováveis. Qualquer número pode sair, a gente não sabe qual. Então é como se fosse um sorteio. Sorteio um número entre 0 e 1, eu não sei qual é. Mas se a gente perguntar, por exemplo, se todos os números são entre 0 e 1, a gente pode dizer assim, qual é a porcentagem de números que são menores do que 0,5? Qual é a chance, qual é a probabilidade de sair um número menor do que 0,5? Essencialmente 50%. Então, se a gente quiser desenhar só 50% dos círculos de uma maneira aleatória, a gente pode fazer a seguinte coisa. Perguntamos pelo valor de R. É verdade que R é menor do que 0,5? Então, essa é a pergunta. R é menor do que 0,5? Quero desenhar o círculo apenas se R for menor do que 0,5. Para isso, a gente usa o comando if. Como é que funciona o comando if? A palavra if, essa pergunta entre parênteses e o que é para ser executado logo depois do if. Então, o if faz a pergunta e diz: só faz o círculo se R for menor do que 0,5. Na verdade, eu posso dizer assim: faz uma porção de coisas se R for menor do que 0,5, usando aquele recurso aqui das chaves, né? A gente pode botar isso tudo entre chaves, né? Pode botar aqui chave para lá e tal, chave para cá. Mas não é necessário, porque a gente vai fazer uma coisa só. A gente pode economizar aqui o espaço vertical do código e dizer, botar o círculo aqui logo depois. E a gente não precisa desse fecha-chave. Ok. O que acontece? Se a gente roda isso, erro, né? A gente tirou uma chave que não era para tirar. Ok, agora sim. Uma coleção de círculos, que eu não sei qual é. Se eu rodar outra vez, inclusive, outros círculos aparecem, outros desaparecem. Cada vez que eu rodo, essencialmente o que eu tenho é 50% dos círculos que estavam naquela grade regular aparecem, e 50% mais ou menos não aparecem. Se eu botar um número maior, digamos, botar 20 por linha, o efeito é ainda mais interessante. Temos esse confete de círculos aqui, alguns aparecem, outros não. Outra coisa que eu posso fazer é, em vez de não desenhar o círculo, desenhar às vezes um círculo e às vezes outra coisa, por exemplo, um quadrado. Como é que eu faço isso? Eu posso dizer assim, olha, se R for menor do que 0,5, desenhe um círculo. Mas se não for, eu quero desenhar um quadrado. Então, a maneira de fazer isso é acrescentar uma cláusula no if, que é o else. O else é tudo que está depois do else é executado só se a pergunta, se a resposta da pergunta for falso, for não é verdade que R é menor do que 0,5, eu quero agora desenhar então um quadrado, digamos usando o comando rect. O comando rect, se vocês se recordam, requer como coordenadas o canto superior esquerdo do retângulo. Se esse aqui é o centro do círculo, para chegar no canto superior esquerdo, eu preciso pegar esse número da coordenada x, mas ainda subtrair mais, né, menos t sobre 2, para chegar menos t sobre 2. Para chegar no canto superior esquerdo. Observe que para voltar, né? Preciso andar nessa direção aqui. Eu preciso subtrair, né? Mas se eu subtraio t sobre 2 e duas vezes t sobre 2, eu tenho 2 vezes t sobre 2 é t mesmo. Então, eu posso ficar simplesmente dizer x menos t. A mesma coisa para y, né? Pelas mesmas razões. E, finalmente, o tamanho do nosso quadrado, t. Então, observe que se eu rodo agora o nosso código, nos lugares agora onde eu não tenho círculos, eu tenho quadrados. Muito bom. Eu tenho aí uma coleção de círculos e quadrados, dependendo aí da pergunta e dessa moedinha R, que pode dar valor qualquer entre 0 e 1. Se eu posso fazer essa variação na forma, eu posso também fazer variação na cor. Digamos que eu quero que alguns desses
círculos ou quadrados sejam ou pretos ou brancos. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso fazer o mesmo truque, na verdade, usando o fio, não é isso? Eu posso fazer uma coisa exatamente da mesma maneira, se R menor do que 0,5, fio black. Se não, fio white. Pronto. Muito bom. O problema é que, nesse caso aqui, eu tenho ou círculos pretos ou quadrados brancos. Isso porque eu estou usando o mesmo valor de R, ou seja, eu sorteei a moedinha uma vez só. Então, é melhor fazer outro sorteio aqui antes disso, na hora de desenhar a forma, eu faço outro sorteio. Dessa maneira, eu não preciso ter quadrados brancos e círculos pretos, posso ter quadrados pretos e círculos brancos também. Aí está, então às vezes quadrados pretos, às vezes círculos brancos, às vezes círculos pretos, às vezes quadrados brancos. Ótimo! O que mais a gente pode fazer? A gente pode, por exemplo, repetir o truque para as formas, né? Em vez de só círculos e quadrados, a gente pode desenhar, digamos, triângulos. Como é que a gente faz isso? Aqui, em vez de dizer círculo ou círculo ou quadrado, eu posso dizer assim: se não for círculo, ainda posso perguntar mais uma vez. Posso, digamos, fazer outro sorteio e perguntar o que que. Bom, se é R maior do que 0,5, já que ele não é menor, eu posso perguntar, por exemplo, se R está entre 0,75 e 0,5 ou se está entre 0,75 e 1. É para isso que eu acrescento mais um hífen. Se R é menor do que 0,75, então um retângulo, um quadrado, não é? E caso contrário, else, digamos um triângulo, triangle. Triangle requer como argumentos, vamos ver aqui, 6 coordenadas, né? x1, x2, x3, né? x1, y1, x2, y2, x3, y3. Vamos ver aqui. Então, podemos começar com esse ponto aqui para o nosso triângulo, mesmo do retângulo. E vamos também selecionar como segundo ponto a diagonal desse retângulo. Digamos x, y, que a gente já viu que são as coordenadas do canto inferior direito ali do retângulo. O que mais? Podemos também escolher um outro dos. Ainda tem mais dois vértices no nosso quadrado. Tem um vértice, por exemplo, em x menos t e y. Então, um triângulo aqui. Então, alguns são círculos, outros são quadrados e alguns são triângulos. Observe que a porcentagem, né, o mix aí metade são círculos, 25% são quadrados e 25% são triângulos. Se eu quiser fazer uma mistura mais igual, em vez de botar 0,5 e 0,75, eu poderia fazer 0. Na verdade, 1 sobre 3, né? Eu bati errado. 1 sobre 3. E aqui, 2 sobre 3 e o terço final são triângulos. Ótimo. Então agora a coisa bem misturada, bem variando aí. E assim a gente pode fazer outras variações. Uma coisa que eu gosto de fazer, por exemplo, é usar talvez um fundo que não seja um fundo cinza. Vamos botar um fundo, digamos, vermelho escuro. Dark red, em inglês fica mais fácil.
Então, temos aqui agora, acho que fica mais interessante com o fundo vermelho. O que mais eu posso fazer? Eu posso até fazer alguma coisa do tipo. Aqui eu fiz apenas a pergunta se é preto ou branco. Talvez a gente possa usar um valor que não seja nem preto nem branco, um valor de cinza. Na verdade, a gente pode dizer assim: eu quero uma cor também imprevisível. Podemos usar o random para isso. Em vez de simplesmente escolher ou preto ou branco, a gente pode usar como R te dá um valor entre 0 e 1. Eu poderia multiplicar esse número, digamos, por 255. Eu posso dizer assim: π R vezes 255. Então tá aí, entre preto e branco. Digamos que eu não quisesse nada muito preto, alguma coisa só cinza escura, ou seja, em vez de entre 0 e 255, eu queria alguma coisa entre 50 e 255. Isso é fácil fazer, desde que eu diga, por exemplo, na verdade não R vezes 255, mas aqui dentro eu coloque assim. Me dá um random entre, digamos, 50 e 255. Então a gente pode ver que o comando, a função random, ela tem essa maneira de usar que com dois argumentos, o mínimo e o máximo, me dá um número entre 50 e 255 nesse caso. E aí eu posso usar fill R. E agora temos tons de cinza entre cinza escuro e branco. Acho que fica mais interessante. E outras variações, por exemplo, eu posso não colocar a cor da beirada. Se eu quiser omitir a cor da beirada, eu posso dizer no stroke. Ele não desenha a beirada. Outro resultado um pouquinho diferente. Ou eu posso desenhar a beirada na mesma cor do fundo. Dark red. E temos esse resultado. É interessante que agora a gente pode separar um pouquinho melhor as primitivas. Inclusive, posso aumentar um pouquinho mais a separação se a gente mudar a cor da beirada, melhor dizendo, a grossura das beiradas das primitivas para uma grossura maior do que um pixel, botar 2, 3 pixels, por exemplo. Stroke weight 3. Então, as nossas primitivas agora ficam um pouquinho mais separadinhas. É isso aí, pessoal. Essa é a minha ideia por hoje. E com isso, encerramos esse vídeo sobre condicionais e vimos também random. Random é uma coisa que a gente vai usar bastante nesse curso, que permite a gente ter esses resultados aí surpreendentes, já que cada vez que você roda, o resultado é diferente. É isso aí, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.